notícia boa, né, Rafael? Sem dúvida. E como a gente fica feliz, né, em falar de vacina, falar de imunização, é sem dúvida a principal estratégia aí para que a gente volte à normalidade. Promotor de Justiça, Fernando Krebs, a importância da chegada de mais vacinas ao estado de Goiás. E um alerta, né, para as pessoas que já fizeram a primeira dose, né, elas devem entrar no Prefeitura 24 Horas, que é um aplicativo, pode baixar no celular, ele é gratuito, né, e lá fazer um pré-cadastro, né. A gente fez em relação à primeira dose, tem que fazer também para receber a segunda dose, acabei de fazê-lo hoje pela manhã. Não é? É claro que essa é uma boa notícia, mas nós temos que lembrar também que nós ainda não temos metade da população vacinada com a primeira dose, e com a segunda dose é pouco mais de 15% da população brasileira. E os governadores estão prevendo atingir toda a população adulta até o final de setembro. Imagino que seja com a primeira dose, o que vai exigir também um aumento, né, do número de vacinações por todos os dias, em torno aí de 1,5 milhão até 2 milhões de doses, que o SUS pode fazer isso, né? Ele tem essa capacidade de vacinar até mais de 2 milhões de pessoas por dia. E a gente faz votos, né, de que esta promessa não seja vã e que a gente consiga até o final de setembro vacinar toda a população adulta, pelo menos em primeira dose no país. Essa é a expectativa sua também, Jean Lopes, em relação à vacinação, qual a importância da chegada de mais milhares de vacinas ao nosso estado, Jean? Não é minha expectativa, porque eu acredito que vai acontecer antes, até o final de agosto e não de setembro. Essa é a minha expectativa, porque essa é a promessa do governo federal e é a promessa do governador Ronaldo Caiado, que até o final de agosto, início de setembro, toda a população adulta já tenha recebido a primeira dose. Antes de falar sobre as doses que chegam a Goiás, eu quero passar aqui o número oficial da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, do Ministério da Saúde. Na verdade, promotor, já foi vacinado, sim, mais de 50% da população adulta com a primeira dose, segundo dados oficiais. Veja bem, o comunicado da Secretaria de Comunicação é que mais de 90 milhões de brasileiros já estão vacinados com a primeira dose da vacina. Mais de 90 milhões. O número representa mais de 56% da população acima de 18 anos, que é quem pode e deve receber a vacina. Quero lembrar que a OMS diz que não é recomendável vacinar crianças e adolescentes. E o governo federal, segundo a Secretaria de Comunicação, já distribuiu mais de 154 milhões de doses no Brasil inteiro. Se a população adulta brasileira é em torno de 165 milhões, já está bem próximo de vacinas, pelo menos na primeira dose, com a mesma quantidade da população adulta, já que 154 milhões é um número próximo a 165 milhões. Quanto ao estado de Goiás, quase 100 mil doses de vacinas chegando, né? Cerca de 100 doses. 100 mil mais doses. De 100 mil. Mais de 100 mil, né? Passa um pouco de 100 mil. Passa. Chegando nesta madrugada. Mais um grande trabalho do governador Ronaldo Caiado. Ele é incansável dentro do seu objetivo de vacinar toda a população goiana. Tem feito um trabalho espetacular neste sentido. Toda semana são de 3 a 4 remessas de doses que o governo do estado de Goiás recebe do governo federal. Agora, tem a gente, né, enquanto formador de opinião, enquanto jornalistas, e como cidadão também, nós temos que cobrar dos prefeitos que sejam mais efetivos, que tenham uma ação mais rápida no sentido de vacinar o povo, porque vacina tem. Semana passada nós falamos aqui, repercutimos, aliás, a fala do secretário da Saúde do estado de Goiás, que diz que existem 300 mil doses de vacinas nas geladeiras dos municípios. E não são vacinas referentes à primeira dose, são vacinas mesmo que estão dentro de geladeiras, quando deveriam estar dentro do corpo das pessoas para protegê-las, Rafael. Me chama a atenção, promotor de justiça Fernando Krebs, Jean Lopes, qual o tipo de comunicação que a gente deve usar, né? A gente deve considerar a população em geral
ou a população adulta? Porque o Jean traz uma informação importante aí, que 56% da população adulta já foi vacinada no Brasil em primeira dose. É mais honesto a gente falar população adulta, promotor de justiça? Fernando Krebs, já que as pessoas até o presente momento no Brasil, até 18 anos, não podem se vacinar. Então, seria mais honesto a gente falar da população adulta? Rafael, eu acho que nós não podemos fazer essa afirmação, porque desde 2020 que a gente não faz censo da população, né? E o último se deu 10 anos atrás. Então, nós estamos 12 anos atrás no que diz respeito aos dados. Portanto, esses dados, como no Brasil de um modo geral, os dados são absolutamente incertos, né? Por isso que não é possível fazer essa afirmação que já foi vacinada a maior parte da população. O que eu tenho visto da imprensa de modo geral é que não se atingiu esses 50%. Não é? A população brasileira se estima que ela esteja na faixa de 210 milhões de habitantes. Não é? Hoje, a população ela já envelheceu, né? Portanto, a população adulta, né, fica difícil fazer essa precisão, né, de que já foi vacinado, de que o percentual é esse, sob pena de, no futuro próximo, né, nós sermos desmentidos. Né? É isso, é o que eu penso. Jean Lopes. Eu penso justamente o contrário. Veja bem, qual que é a lógica da gente confiar em números da imprensa, que em sua maioria é uma imprensa engajada, militante, que está muito mais tem muito mais objetivo de desgastar o governo do que passar informações reais. Eu tenho que acreditar no número oficial. Existe o Ministério da Saúde, que é quem realmente tem autoridade de afirmar quantas vacinas e qual o percentual da população brasileira que foi vacinada. E ela afirma, num dado oficial, o Ministério da Saúde oficialmente diz que 56% da população brasileira adulta já recebeu pelo menos a primeira dose. Eu acredito piamente nisso, né? E os números mostram, toda semana a gente recebe aqui em Goiás centenas de milhares de doses de vacinas. Se Goiás recebe, os outros estados também têm recebido. O governo federal já comprou 660 milhões de doses de vacinas como um todo, só da Pfizer foi 160 milhões. Então eu acredito sim que mais da metade da população brasileira já tenha recebido pelo menos a primeira dose. Esse é o número oficial, é nele que eu devo acreditar. 32017720, você faz o Jornal Brasil Central conosco. O promotor de justiça Fernando Krebs tem um baiano aqui chateado com o senhor. Ele diz o seguinte: boa tarde. Não entendi muito bem a expressão baianada usada pelo promotor de justiça Fernando Krebs. Peço mais respeito ao povo baiano. É o Mário Luiz de Goiânia, promotor. Pois é, mas não é desrespeito, não. É que quando a gente vai para Minas e o goiano, com a placa de carro de Goiânia, agora está mais difícil, né? Porque a placa mudou, né? Faz lá uma barbeiragem e diz que é uma goianada, né? E aqui em Goiás falam que é uma baianada. Mas com certeza isso com o povo baiano, que é um povo muito hospitaleiro, né? E eu adoro, né, tanto o povo baiano quanto aquele maravilhoso estado que tem uma cultura extremamente rica e praias maravilhosas, viu? Meu abraço para o telespectador aí. Pois não, Jean? Não, eu tô rindo aqui, porque é mais ou menos isso mesmo. Lá em Brasília também, sempre que alguém dá uma barbeirada lá, o pessoal fala, ó, um goiano lá, ó, a goianada. Eu até criei como uma forma de defender o meu povo, falar o acandagada, mas não pegou não, viu, Rafael? Muito bem, vamos fazer o seguinte... Não, eu quero dizer ao nosso telespectador baiano que o promotor não teve nenhum objetivo de desqualificar ou de menosprezar o povo baiano. Realmente são terminologias que a gente vai usando, gírias, e esse politicamente correto é muito chato, né, Rafael? Eu também acho. Vamos lá, 32017720, daqui a pouco você participa conosco, mas agora eu vou chamar novamente Andréia Santana, que traz mais um tema para o nosso debate. Andréia.